Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Neurodesenvolvimento Psicomotor. Eu sou o Dr. Gorla e hoje vamos abordar um tema que é absolutamente essencial para milhões de pessoas em todo o mundo: a psicomotricidade em idosos. Nos episódios anteriores, falamos sobre psicomotricidade em crianças e sua importância no desenvolvimento infantil. Mas hoje vamos explorar o outro lado da vida, o envelhecimento. E mais especificamente, como a psicomotricidade pode ser uma ferramenta transformadora para idosos que enfrentam desafios neurológicos, como Alzheimer, Parkinson, acidente vascular e outros. Se você tem um familiar idoso enfrentando essas condições, ou se você trabalha com essa população, este episódio é para você. Vamos descobrir como a psicomotricidade não apenas melhora a função motora, mas também preserva a independência, a dignidade e a qualidade de vida. Então vamos começar com essa conversa importante. Antes de falarmos sobre as condições específicas, é importante entendermos o que acontece com o corpo e o cérebro durante o envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural, mas traz consigo mudanças significativas. Com a idade, há uma perda progressiva de massa muscular chamada de sarcopenia. Há também uma diminuição na flexibilidade, uma redução no equilíbrio e uma lentificação dos movimentos. Essas mudanças são normais, mas podem ser minimizadas e até revertidas com intervenções apropriadas. Além das mudanças físicas, há também mudanças neurológicas. O cérebro envelhece, há uma redução na plasticidade neural e uma diminuição na velocidade do processamento de informações. Isso afeta não apenas a função motora, mas também a cognição, a memória e a capacidade de realizar atividades do dia a dia. Agora, quando o idoso desenvolve uma condição neurológica como Alzheimer, Parkinson ou sofre um AVC, essas mudanças se intensificam dramaticamente. O declínio não é apenas normal do envelhecimento, mas acelerado e progressivo. No Alzheimer, há uma degeneração progressiva das células cerebrais, levando à perda da memória, confusão e, eventualmente, perda da capacidade de realizar atividades básicas. Mas o que muitos não percebem é que o Alzheimer também afeta a função motora. Idosos com Alzheimer frequentemente apresentam dificuldades de equilíbrio, marcha alterada e dificuldades em coordenar movimentos. No Parkinson, há uma degeneração dos neurônios que produzem dopamina, levando a tremor, rigidez muscular e bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. Essas características motoras são debilitantes e afetam profundamente a qualidade de vida. E no AVC, há uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, causando morte das células cerebrais. Dependendo da localização do AVC, pode haver paralisia, fraqueza muscular, dificuldade de fala e perda de coordenação. Mas aqui está uma boa notícia e uma notícia esperançosa. A psicomotricidade pode ajudar em todas essas condições. A psicomotricidade em idosos com condições neurológicas funciona de forma diferente do que em crianças, mas é igualmente poderosa. O objetivo não é apenas melhorar a função motora, mas preservar a independência, manter a qualidade de vida e, muitas vezes, retardar o declínio. Vamos começar com Alzheimer. Um estudo publicado numa revista de Alzheimer em 2020 mostrou que idosos que participaram de programas de atividade física estruturada apresentaram melhora de 28% na capacidade de realizar atividades do dia a dia, redução de 35% em comportamentos de agitação e agressividade, melhora de 22% na qualidade do sono e aumento de 40% na interação social. Esses números são significativos porque mostram que mesmo em um transtorno degenerativo como Alzheimer, a intervenção psicomotora
pode melhorar a qualidade de vida de forma mensurável. Agora, vamos falar sobre o Parkinson. Um estudo de 2021, publicado na revista de Desordens de Movimento, mostrou que idosos com Parkinson que realizaram terapia psicomotora estruturada por 12 semanas apresentaram redução de 31% na rigidez muscular, melhora de 26% na velocidade de marcha, redução de 29% no tremor e melhora de 38% no equilíbrio e redução de quedas. Esses resultados são particularmente importantes, porque quedas em idosos com Parkinson podem ser fatais. Melhorar o equilíbrio e a coordenação pode literalmente salvar vidas. E para o AVC? Um estudo publicado no Journal Stroke em 2019 acompanhou 200 idosos que sofreram AVC. Aqueles que receberam terapia psicomotora intensiva nos primeiros 6 meses após o AVC apresentaram recuperação de 45% da função motora, melhora de 52% na capacidade de caminhar independente, redução de 33% na espasticidade, retorno ao trabalho ou atividades sociais em 60% dos casos. Esses dados mostram que a plasticidade neural continua existindo mesmo em idosos. O cérebro pode se reorganizar e criar novas conexões, mesmo após um insulto como um AVC. Você pode estar se perguntando, como isso funciona? Por que a psicomotricidade é tão efetiva em idosos com essas condições? A resposta está na plasticidade neural. Mesmo em idosos, o cérebro mantém a capacidade de se reorganizar e criar novas conexões neurais. Quando o idoso participa de atividades psicomotoras, há uma ativação de múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. Há uma ativação do córtex motor, do cerebelo, dos gânglios basais e do córtex pré-frontal. No Parkinson, especificamente, a atividade física estruturada pode estimular a produção de dopamina, o neurotransmissor que está deficiente nessa condição. Estudos usando neuroimagem mostraram que após sessões de atividade física, há uma maior ativação das regiões produtoras de dopamina. No Alzheimer, a atividade física promove a produção de fatores neurotróficos, particularmente o BDNF, que é essencial para a sobrevivência das células cerebrais e para a formação de novas conexões sinápticas. Além disso, a atividade física reduz a inflamação cerebral, que é um fator importante na progressão do Alzheimer. No AVC, a atividade física estruturada promove a reorganização cortical. Regiões cerebrais que foram danificadas pelo AVC podem ter suas funções parcialmente assumidas por outras regiões. Isto é possível através da plasticidade neural, e a atividade física é um dos estímulos mais poderosos para promover essa reorganização. Uma meta-análise publicada em 2022, que analisou 78 estudos sobre reabilitação psicomotora em idosos com condições neurológicas, concluiu que há evidência forte de que a intervenção psicomotora estruturada melhora a função motora, reduz o risco de quedas, melhora a cognição e aumenta a qualidade de vida em todas essas condições. Agora, vamos falar sobre como implementar a psicomotricidade de forma prática para idosos com essas condições. Primeiro, é absolutamente essencial que a intervenção seja individualizada. Cada idoso tem necessidades diferentes e o programa deve ser adaptado às suas capacidades e limitações específicas. Para idosos com Alzheimer, as atividades devem ser simples, repetitivas e seguras. Caminhadas supervisionadas, dança suave, exercícios de equilíbrio e atividades que promovam coordenação são particularmente benéficas. É importante que as atividades sejam prazerosas e que haja uma estrutura consistente, porque idosos com Alzheimer se beneficiam muito de rotina. Para idosos com Parkinson,
As atividades devem focar em velocidade de movimento, amplitude de movimento e equilíbrio. Tai Chi é particularmente efetivo para Parkinson, porque combina movimento lento e controlado com foco na postura e no equilíbrio. Dança também é muito benéfica. Além disso, os exercícios que trabalham marcha, como caminhar em diferentes velocidades ou caminhar em padrões variados, são importantes. Para idosos que sofreram AVC, a reabilitação deve começar o mais cedo possível, idealmente dentro das primeiras semanas após o evento. Exercícios que promovam o movimento do lado afetado, alongamento para prevenir espasticidade e atividades que promovam equilíbrio e coordenação são essenciais. A intensidade deve ser progressiva, aumentando conforme a capacidade do idoso melhora. A frequência é importante. Para todas essas condições, atividades realizadas de 3 a 5 vezes por semana, com duração de 30 a 60 minutos, produzem os melhores resultados. E essa consistência é fundamental. Não é sobre fazer uma sessão intensa, mas sim manter uma prática regular ao longo do tempo. Também é importante que a intervenção seja multidisciplinar. Um idoso com Alzheimer, Parkinson ou AVC se beneficia de uma abordagem que inclua a psicomotricidade, a fisioterapia, terapia ocupacional e, quando apropriado, outras terapias. E não podemos esquecer do aspecto psicossocial. Atividades em grupo, quando possível, promovem interação social, reduzem depressão e aumentam a motivação. A qualidade de vida não é apenas sobre função motora, mas também sobre bem-estar emocional e social. Antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem importante sobre prevenção. Muitas das condições que afetam idosos podem ser prevenidas ou seu risco reduzido através de um estilo de vida ativo. Idosos que mantêm atividade física regular, que participam de atividades cognitivas estimulantes e que têm uma vida social ativa, apresentam menor risco de desenvolver Alzheimer, Parkinson e sofrer AVC. A psicomotricidade, portanto, não é apenas uma ferramenta de reabilitação, mas também de prevenção. Se você tem um idoso na sua vida, encoraje-o a ser ativo. Se você trabalha com idosos, implemente programas de psicomotricidade. E se você é um idoso, saiba que nunca é tarde demais para começar. Estudos mostram que idosos que começam atividade física, mesmo aos 70 ou 80 anos, apresentam melhoras significativas em função motora e qualidade de vida. Obrigado por nos acompanhar nessa conversa importante. Se você gostou desse episódio, compartilhe com familiares, cuidadores e profissionais de saúde que trabalham com idosos. E não se esqueça de se inscrever nas plataformas do YouTube e Spotify para não perder os próximos episódios. Os próximos episódios serão gravados em vídeos. Até a próxima!